dar o reino de Deus, aleluia. Ele abre a mão de tudo para poder, aleluia, herdar o reino de Deus, porque ele reconheceu agora que ele está debaixo da graça de Deus e não tem outro lugar para viver a não ser na presença do Todo-Poderoso, aleluia. Agora, quando a pessoa vive, irmãos, uma vida que o seu dia a dia, as suas atitudes não condiz com isso que Jesus ensina, é porque tal pessoa ainda não aprendeu o que é viver debaixo da graça de Deus. Então você tem que entender o seguinte, nós temos que ter a seguinte consciência: a salvação eu recebi sem merecer. Então eu tenho um dever de cuidar muito para não perdê-la. Existem alguns teólogos, alguns pastores, que dizem que salvação não se perde. Que uma vez salvo, sempre salvo. E independente do que você fizer, se Deus te escolheu, nem que seja na última hora, Jesus vai te salvar. Meus irmãos, se Deus não poupou o seu filho, antes entregou por nós, quanto mais, disse Paulo, ele não vai requerer de nós. Sabe quando alguém deixa de glorificar a Deus por causa do pecado? Quando alguém deixa de glorificar a Deus por causa das concupiscências dos olhos? Quando alguém deixa de glorificar a Deus por causa da concupiscência da carne? Quando alguém deixa de glorificar a Deus, às vezes por causa do amor do mundo? Tais pessoas não vão ter desculpa diante de Deus. Por quê? Porque desprezaram aquilo que Deus fez. Amaram mais ao mundo, amaram mais a criatura do que o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Amém? Então a primeira consequência da justificação, nós temos paz com Deus. Segundo, hoje nós estamos debaixo da graça. E se nós honrarmos esta condição, estamos livres, somos salvos. Amém? Por meio da fé em Jesus. E é muito importante nós frisarmos isso. Temos entrada pela fé a esta graça. Amém? Então, sem Jesus, irmão, sem Jesus, não tem salvação. Eu quero só fazer um adentro aqui, um parênteses. Eu não sei, irmão, se essa pandemia está afetando com os neurônios das pessoas. Inclusive dos crentes. Porque lá o camarada morre, tá? É mundano, é beberrão, é viciado. E aí os crentes vão lá comentando o que foi para o céu. As pessoas estão desviadas. Não estão, irmãos, servindo a Deus como tem que ser. E aí é servo de Deus, é serva de Deus. Pastor, essa palavra é dura. Eu sei que é. Mas a Bíblia deixa bem claro, não existe ninguém justificado se não crer verdadeiramente em Deus, em Jesus Cristo. Ou nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador e servimos a Ele, ou então nós não vamos desfrutar dos benefícios ou das consequências da justificação. Eu fico preocupado, irmãos. Preocupado. As pessoas vão lá, zombam de Deus, criticam Deus, fazem troça de Deus, aí depois enfrentam o juízo de Deus, e ainda tem alguns crentes que acham que Deus é misericordioso e que aquela pessoa, mesmo que estava naquela condição, foi para o céu. Irmão, não coloque no céu quem a palavra de Deus não diz que está lá. Pastor, a gente pode julgar? Não, nós não podemos julgar. Nós podemos ver as evidências pela palavra, porque Jesus, a palavra julga. Amém? Se a minha Bíblia diz que os adúlteros não herdam o reino dos céus, eu não posso colocar um adúltero lá. Se a minha Bíblia diz que um efeminado não herda o reino do céu, eu não posso botar um efeminado lá. Eu não tenho nada contra a pessoa.
mas as atitudes deles são reprovados pela palavra de Deus. E eles precisam se converter. Sabe o que está faltando, irmãos, na igreja do presente? Essa essência, essa coragem de falar o que é certo. E quando alguém se levanta para falar o que é verdade, às vezes até os próprios crentes, irmãos, pegam uma repulsa, acham salgado, ignorante, radical, extremista, né? Já soltam lá um artigo para definir a fobia. Bíblia é Bíblia, nós não podemos voltar. Os irmãos estão entendendo? A justificação vem pela fé em Jesus. Ou nós cremos em Jesus, e cremos em Jesus é crer na palavra, ou então nós não temos justificação. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Irmãos, terceira consequência da justificação. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, a terceira consequência, irmãos, nós somos alcançados pelo amor de Deus. Isso aqui é uma consequência da justificação. Você imagine, eu vou fazer uma ilustração aqui, ó. A pessoa teve uma vida pregressa. Era um idólatra. Era um assassino. Era um mentiroso. Era, enfim, praticava tudo que a Bíblia condena. Aí essa pessoa um dia, ele é alcançado pelo Evangelho da Graça. E agora essa pessoa reconhece que Jesus é um meio para salvar ele da condenação. E essa pessoa se converte. Quando essa pessoa se converte, o que não falta, irmãos, é pessoas para dizer o seguinte: aquele lá é crente. Aquela lá é crente? Quem era ele? Quem era ela? O próprio diabo se levanta no mundo espiritual dizendo: não, tu não podes. Lembra quem tu era? Sim, eu lembro quem eu era. Mas o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados. E parece, irmãos, que eu vejo Cristo diante do Pai Todo-Poderoso dizendo: realmente, Pai, ele era tudo isso. Ela era tudo isso. Mas está aqui o meu sangue, vertido naquela cruz por ele e por ela, aleluia. Quando Deus, irmãos, deu o sangue de Jesus vertido por nós, então Deus, irmãos, vê que Cristo nos amou até o último, e o amor de Deus é derramado sobre nós, aleluia. Amém? E quem ama, cuida. Aqui, irmãos, quando eu olho para essa revelação, eu quero fazer um outro parênteses aqui. Eu não entendo crente, irmãos, com autoestima baixa. Quer dizer, não sei se existe autoestima baixa, né? Vamos ponderar. Eu não consigo entender crente, irmão, que vive para baixo, com depressão. Pensa bem, irmão. Imagina você levantar de manhã, você vai lá, olha no espelho, e quando você olha no espelho, você está vendo uma pessoa que tem o amor de Deus derramado sobre a vida dele. Você já parou para pensar nisso? Deus te ama como ninguém te ama. O próprio Deus fala na boca do profeta Isaías, salvo algum engano: pode uma mãe que gerou seu filho esquecer dele, todavia eu não me esquecerei dos meus. O amor de Deus excede o amor de uma mãe. E olha que o amor de mãe é algo muito forte. Mas o amor de Deus excede o amor de mãe. Aconteça o que acontecer na minha vida, irmão, eu não perco a autoestima. Eu não fico para baixo. Quer andar comigo, anda. Quer me tratar bem, me trata. Quer ser meu amigo, seja.
Aleluia, se não quer, amém. Eu não vou ficar chorando as pitangas pelos cantos, por quê? Porque eu sei que tem um Deus que todos os dias derrama seu amor sobre a minha vida, me valoriza e cuida de mim. Você está entendendo isso? Precisamos de pessoas ao nosso lado? Precisamos. É bom ter amigos? É bom. É bom ter família? É bom. Agora, acima de tudo isso, Deus um dia olhou para mim e o que é mais lindo, antes de eu existir, numa eternidade pretérita, Ele já me conhecia. Sabia que eu ia nascer segundo a natureza de Adão, uma natureza caída, pecaminosa, condenado ao inferno, ao sofrimento eterno, e então Ele prepara tudo para me dar uma chance. E como se não bastasse me salvar, ainda agora derrama do seu amor sobre a minha vida, cuida de mim, está sempre me ajudando, sempre me assessorando. Amém? Eu quero fazer um outro parênteses aqui, ó. A gente tem que cuidar muito com a murmuração, irmãos. Tem pessoa que vive reclamando de tudo. Tá frio, reclama. Tá calor, reclama. Não chove, reclama. Tá chovendo, reclama. Anda de a pé, reclama. Comprou bicicleta, reclama. Adquiriu uma moto, reclama. Anda de carro, reclama. Por favor, irmãos, nós temos que entender o que é evangelho. Temos que aprender a dar graça por tudo. Quanta coisa acontece ou era para acontecer na nossa vida e não acontece por intervenção de Deus. Quantos hoje não conseguiram terminar esse dia? Mas Deus vai lá nos guardando. Deus vai cuidando de nós. Deus vai abrindo porta. Deus vai colocando as coisas no lugar. Deus vai agindo. E até mesmo quando chega naquela hora derradeira, que ninguém gosta de pensar naquele dia, né? Paulo disse, o dia que eu morrer, eu morro aqui e me encontro com Jesus ali. Aleluia! Hein? Nem a morte pode, irmãos, com a tua vida. Morte para quem serve a Deus é passagem, é portal para um mundo melhor. Aleluia. Então vamos parar com esse negócio, irmão, de estar sempre cabisbaixo, com semblante de derrotado, de gente que foi batizada no vinagre, que vive chupando limão. Não funciona dessa maneira. Nós temos motivo de sobra para saltar de alegria na presença de Deus. Temos que entender isso. Não deixe de servir a Deus por causa de alguém, porque ninguém, por mais que te ame, vai fazer para você o que Deus fez. Amém? Então a terceira consequência, amém? Nós somos alcançados pelo amor de Deus. Amém? Quarta consequência, versículo de número 11. Aleluias. Quarta consequência, versículo de número 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Você sabe o que é reconciliação? Você sabe o que é você reconciliar com alguém? Por meio de Jesus, nós alcançamos a reconciliação, meus irmãos. Amém? Agora, nós podemos chegar à presença de Deus. Amém? Nós podemos ter agora a intimidade. O troço é interessante, porque quando Paulo vai falar sobre isso, ele segue, a partir do versículo 12 até o 21, ele faz uma narrativa, entendeu? E ele coloca Adão e Cristo. E ele vai explicar que Adão, ele desobedeceu a Deus e pecou.
todos seguiram nessa linha. E a inimizade foi posta ali. Mas quando vem Cristo, irmãos, ele remove essa inimizade. E ele agora restitui ou nos dá condições de nós retomarmos o que foi perdido no Éden. Você já parou para estudar sobre o Éden? Sobre a vida de Adão no Éden? Aquilo ali, meus irmãos, nós perdemos quando Adão pecou. Veja bem, primeiro, a Bíblia vai dizer que no Éden, Deus plantou um jardim, correto? Lá tinha todos os tipos de árvores. Adão não passava falta de nada. Amém? Eles viviam na dispensação da inocência. Então não havia maldade. E o melhor, todos os dias tinha um encontro com Deus. Por meio de Cristo, nós conseguimos o quê? Essa reconciliação. Nós conseguimos resgatar o que foi perdido no Éden. Uma comunhão diária com Deus. A provisão de Deus. Amém? Nós temos agora a condição, irmãos, mediante essa reconciliação, de recuperar o que foi perdido. Isso é o que diz a doutrina da justificação. Amém? Para nós encerrarmos, a quinta consequência da justificação. Leia comigo o versículo de número 9 do capítulo 5. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Amém? Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ira de quem, irmãos? De Deus. Esse versículo aqui, é muito catedrático. Paulo está dizendo que, por meio de Jesus Cristo, da sua justificação, pelo sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, nós somos agora, seremos por eles salvos da ira. Quando nós vamos falar de ira de Deus, irmãos, basta nós irmos para o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6. E nós vamos ver ali essa ira aqui, mostrada para João. Deus julgando ou punindo o mundo pelo seu pecado, pela sua vida, sem temor a Deus. Agora, aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador, há uma promessa de serem salvos dessa ira. Amém? Vamos ler 1 Tessalonicenses, para nós completarmos o raciocínio, capítulo 5, versículo 9. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 9. Olha o que Paulo vai falar aqui, Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso destino, irmão, não é para provar a ira de Deus, como alguns pensam. Amém? Quando Deus olhou para a igreja, em Efésios capítulo 1 e capítulo 2 vão falar isso, que no coração de Deus, antes da fundação do mundo, já existia igreja. Então Deus já tinha esse projeto. Quando Deus, irmãos, criou essa maravilha, Deus, irmãos, deu um destino, e aí não um predestino, né? Chamado muito de predestinação. A igreja não tem uma predestinação. A igreja tem uma destinação.
A igreja está destinada a ser livre da ira de Deus e encontrar a salvação. Amém? Fomos comprados para isso. O sangue de Jesus Cristo pagou a nossa dívida. O sangue de Jesus Cristo nos trouxe paz para com Deus. O sangue de Jesus Cristo, aleluia, ele agora nos traz uma esperança. Amém? Passe o que passar, aconteça o que acontecer. É o que Paulo vai falar no versículo 13 e no versículo 4, quando ele fala de tribulação. Amém? Aconteça o que acontecer, nada pode mudar o nosso destino. Sabe quem é que muda esse destino? Eu e você, com as nossas atitudes. Deus, irmãos, não é um ser que bota uma canga no nosso pescoço, bota um buçal na nossa cabeça, pega uma guiada e vai nos forçando, não. Deus não força ninguém a nada. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, se Deus não força ninguém a nada, por que o senhor ensina essa doutrina que o senhor ensina aqui? Porque a doutrina que nós pregamos aqui, irmãos, é meio de santificação, que nos leva à santidade. Ninguém é obrigado a obedecer. Então eu posso fazer o que eu achar que eu quero, que é bom fazer? Isso pode fazer. E arca com as consequências. Porque é isso que Deus fez. Deus disse: coloco diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Escolham. Agora tem pessoas que gostam de beber do cálice da maldição e não gostam de beber do cálice da bênção. Porque vive uma vida rebelde diante de Deus. Desprezando, meus irmãos, o que Jesus fez. A justificação e a expiação do pecado. Amém? Eu quero encerrar o estudo de hoje fazendo um prelúdio, para a mensagem que virá terça-feira que vem. Nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Nós temos um compromisso muito grande diante do Senhor. Porque se fomos iluminados por Deus, se fomos justificados pelo Senhor mediante o sacrifício de Jesus, nós não podemos mais viver como a gente vivia antes. E a conversão, ela tem que ser plena, tem que ser total. As coisas velhas têm que ficar para trás. O novo nascimento se faz necessário. Amém? É um problema sério. E eu já vou encerrar. Quando o crente, irmãos, vem para o Evangelho e não deixa a bagagem do mundo lá fora. É um problema muito sério. Quando o crente quer seguir a Jesus, mas não faz que nem Bartimeu, não larga a capa. Amém? Eu não tenho alegria nenhuma na minha vida sem Deus. Eu ainda falava hoje pela manhã com um irmão e eu dizia: olha, eu não gosto nem de lembrar da minha vida sem Deus. E olha que eu me converti novo. Eu me converti novo. E eu não gosto nem de me lembrar da minha vida com Deus. E é um mau sinal quando um crente não consegue apagar aquilo que era, aquilo que fazia. Amém? Eu quero deixar isso como um prelúdio, como uma preparação para aquilo que o irmão Renato vai falar na próxima terça, que ele vai falar sobre a nova vida debaixo da graça de Deus. Amém? Vai ser algo muito importante, irmão, para nós aprendermos aqui. Por quê? Porque existe aí uns pensamentos que pegam essa palavra, deturpam, presbítero Renato? Não, se Jesus pagou o preço, agora eu estou justificado, não devo mais nada e eu posso viver como eu quero. E aí vive, irmãos, um pé na igreja, um pé no mundo. São um bolo assado só de um lado. Amém? Você olha, é meio santo, meio crente. Não, irmãos. A justificação não te isenta
da responsabilidade. Amém? E cada um de nós vamos ter que dar conta do que nós praticamos. Então, naquele grande dia, sabe? Quando nós estudarmos aqui a carta aos Coríntios, nós vamos falar, não sei se vai cair para mim ou para o presbítero Renato, mas nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo para a igreja. Tá? Nós vamos falar, né, sobre as obras de ouro, de prata, de madeira, de feno e de palha. Tá, irmãos? Então, eu não tenho que atribuir o meu fracasso a outra pessoa. Eu tenho que dar conta das minhas atitudes. Os irmãos estão entendendo? Então, se o irmão que está do meu lado, ele quer andar dissolutamente, problema dele. Se ele não entendeu o quanto Deus amou ele, problema é dele. Se ele não entendeu o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, problema é dele. Amém? Se ele ouviu a voz de Deus e endureceu o coração, problema é dele. Eu vou fazer a minha parte. Por quê? Quem morreu por mim não foi ele. Não fui eu que morri por vocês. Amém? Quem morreu por vocês foi Jesus. Foi ele que verteu o sangue por vocês. Amém? Então, se você vê alguma coisa estranha à palavra de Deus, não seja influenciado por isso. Amém? Mas seja alertado para você não praticar aquilo. Agora sim eu encerro. Erro não justifica erro. Tá? Algumas pessoas dizem, não, eu até reconheço que eu estou errado. Eu faço isso. Mas o fulano, bom, não justifica. Amém? Não adianta eu querer apontar o arqueiro do olho do irmão ou da irmã e ter uma trave nos olhos. Tá? Então, nós estamos chegando ao tempo de quem está limpo se limpar mais ainda. E quem está sujo, que se suje mais ainda. Amém? Porque o Senhor virá. Que Deus nos abençoe, irmãos. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração e você nunca esqueça do tamanho da obra de Deus que alcançou a tua vida. Amém? Se um dia alguém querer te acusar, querer te colocar para baixo, lembre dessas palavras. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé para nós estarmos orando? Logo após a oração, irmãos, vamos estar despedindo o culto, amém? Aleluias. E com certeza está orando por todos e Deus vai estar abençoando a tua vida, amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, nesse momento, poderoso Deus, nós te agradecemos por esta noite. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe cada um de nós e nos ajude, ó Pai, a entender mais ainda, Senhor, o quanto o Senhor nos amou. Guarda, Pai, os teus filhos, as tuas filhas que estão aqui. Usa teu servo, meu Pai, que nesse momento estará intercedendo por cada um, Senhor, de uma maneira, meu Pai amado, especial, que a tua graça seja revelada. Assim nós te pedimos, certo da bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Diga assim.